Venho a esta casa ministrar a palavra na primeira ocasião, foi celebração da formatura do pastor Jadir, amado pastor Jadir, e eu estive aqui festejando com os irmãos. E esta palavra, irmãos, que eu trago essa noite, é uma palavra que o Senhor tem usado para ministrar a minha vida, amém? É uma palavra que o Senhor vem há mais ou menos 3 meses me incomodado, porque eu, pastor Adalto, eu normalmente, quando eu encasqueto com um texto da Bíblia, esse texto vai me perturbando por muito tempo, e esta é uma palavra que o Senhor tem ministrado a minha vida. Eu já preguei ela na minha igreja, já gravei mensagem no Facebook, e eu gostaria de trazer aos irmãos, que são lições maravilhosas aos nossos corações. Nós estamos vivendo algo, não é inédito no Brasil, porque já aconteceu em outras ocasiões da história, mas para a nossa geração, a geração de 90 para cá, realmente não deve ter vivido algo tão extremo como a restrição dessa pandemia. Mas para você ter ideia, é algo que já aconteceu algumas vezes nos últimos anos, na Europa, na Ásia. Eles já vivenciaram algo tão drástico assim, mas da forma que nós fomos pegos, de forma tão abrangente, é muito novo, principalmente para nós brasileiros, não é verdade? Eu não me lembro, na minha caminhada de 35 anos no Evangelho, um momento em que a igreja foi impedida de abrir em todo o território nacional, impedida de cultuar. E nós, como servos de Deus, porque os servos de Deus, os homens espirituais, eles discernem as coisas pelo módulo espiritual. Os homens comuns, o homem natural, discerne pelas coisas naturais. Nós, como servos de Deus, precisamos ter sempre essa macrovisão do todo o que está acontecendo no mundo físico e espiritual. O pastor Adalto disse aqui muito bem, nós não vamos dar sorte para o azar, nós vamos mostrar o nosso comprometimento social, nós vamos ficar muito atento ao que Deus nos quer mostrar nas permissões que Ele deixa para o mundo. Se você ler 2 Crônicas 7,14, mostra intimamente um relacionamento de Deus particular com o seu povo, porque é com quem Deus tem compromisso, é com o seu povo. Então precisamos ficar atento ao que Deus está falando ao seu povo. Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho sido tomado de grande preocupação e algumas vezes ansiedade. Eu gosto muito de redes sociais. Se você procurar, Pastor Miqueias tem Twitter, Pastor Miqueias tem Instagram, Pastor Miqueias tem Facebook, Pastor Miqueias tem Pinterest, Pastor Miqueias tem... que mais aí? Tem uns que eu nem acesso. Tem tempo que eu acho que eu esqueci até a senha. Mas tem isso tudo. Isso tem tudo. E eu gosto muito de redes sociais. E numa dessas perda de tempo nossa, eu vi ali um artista recentemente largou o esposo, e porque o amor acabou. E aí, acompanhando as discussões, eu vi cristãos dando opiniões tão aleatórias e seculares, e eu fiquei me pegado numa angústia muito grande, porque nós somos, irmãos, um exército de 3,5 bilhões de cristãos no mundo, tá? Aproximadamente 2,5 bilhões de cristãos confessos, ou seja, Deus, Jesus Cristo, Ele precisou de 12 pessoas para revolucionar o mundo. Nós somos um exército de aproximadamente 2,5 bilhões confessos, e eu penso que nós não estamos fazendo nem cócegas comparado com o que os 12 homens de Cristo fez. E isso é muito sério, porque sinceramente, com 2,5 bilhões de pessoas totalmente voltadas para a presença de Deus, acho que a gente podia pregar até em outros planetas. Essa quantidade de pessoas, a gente poderia revolucionar o universo, porque 12 homens foi o suficiente para Deus mudar a história da humanidade. E nós precisamos refletir sobre isso. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel no reino de Deus?
nós precisamos começar a refletir o que o Senhor quer nos falar diante das coisas que estão à porta. E aí, quando eu cheguei aqui, estava sendo lido uma das reflexões que Cristo nos deu. Jesus nos antecipou 80% de tudo que nós já vivenciamos nessa terra. Jesus antecipou naquele texto que estava sendo lido na chegada, nos princípios das dores, nas grandes transformações malignas que aconteceria no planeta. E a igreja não pode estar apática diante disso tudo. Nós não podemos, irmãos, achar natural toda a catástrofe, a ruína que o ser humano está vivendo. E aí, dentro do que eu estava vendo no Instagram, os comentários ali, eu percebi que este livrinho aqui, em muitos dos casos, não é a regra total, geral, suprema de alguns cristãos. E eu te digo, irmãos, que este livro aqui é o manual, é a nossa regra de fé e prática, é o nosso passo a passo de crescimento. É aonde, irmãos, nós precisamos buscar o aconselhamento para o crescimento. Alguém me disse esses dias que errar é humano, e eu te digo com toda certeza: errar não é coisa de humano. Errar é problema da nossa contaminação pecaminosa, a qual o manual veio exatamente para nos curar, nos sarar, nos mostrar o caminho da cura. Porque não somos pecadores contumazes mais, mas somos santos de Deus, lutando dia após dia contra o pecado, em busca da altura perfeita, que é Cristo Jesus, o nosso padrão de crescimento. E se a palavra do Senhor não for a regra, não for a lei máxima, não for o nosso conselheiro total, então, irmãos, a igreja está fadada ao fracasso. Se ela baseia a sua fé em outros escritos, em outras práticas, em outras regras, ela está fadada ao fracasso. E aí nós precisamos entender que quando temos dúvidas, precisamos perguntar à Bíblia o que a Bíblia acha. Precisamos largar as nossas axiologias, precisamos largar as nossas opiniões. Eu acho, eu entendo, não, isso não importa mais. A nossa opinião é importante quando formos decidir a cor da tinta que queremos pintar aqui, que o pastor vai reunir, vamos ver o que a gente pode fazer um pouco diferente. De repente ele tem 30 cores para escolher, infelizmente ele vai ter que, porque na igreja às vezes é assim, nossa igreja lá, quando foi escolher, teve 5 opções diferentes. O pastor Paulino teve que decidir por uma e ele tomou a decisão, porque não ia chegar num acordo, porque se deixasse cada um, eu estava até conversando com ele sexta, na reunião que eu falei com o senhor, ele falou assim: se deixar, Miquel, nós vamos ter que dar um pedacinho para cada um pintar uma faixa. Sim, para pintar a igreja, para a marca de teclado que a gente vai comprar. Quem não tem habilidade não vai chegar simplesmente a comprar um teclado, vamos conversar com um tecladista, não é verdade? Se tem uma parede caída, vamos conversar com quem entende da arte da alvenaria dentro da nossa igreja. Se tem alguém que entende de limpeza, é quem cuida desse lar aqui. Então precisamos, nesses pontos nós podemos adaptar, mas nas coisas espirituais o Senhor discerne para nós. Nas coisas da nossa convivência social, o Senhor discerne para nós, o Senhor nos dá a direção. É Ele o nosso guia nessa terra e no que há na terra que há de vir. Cristo é o nosso guia supremo. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentadinho. Em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. É um texto muito conhecido do povo de Deus, é um texto muito ministrado em nossas vidas. Eu quero trazer 4 lições desse texto magníficas para nossas vidas. Anote aí, se você tem caneta e papel, anote aí, leve isso para sua casa.
Medite isso ao longo da semana e deixa Deus te incomodar. Eu costumo falar com os irmãos lá na nossa igreja, deixa o Espírito Santo te perturbar ao longo da semana, é incomodar mesmo, a ponto de eu não consigo nem dormir essa semana, porque o Espírito Santo está falando comigo. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, dizendo: aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e cochichavam entre si: quem é este que até o vento e o mar obedecem? A vida cristã, irmãos, ela é muito parecida. Ela é muito parecida com um casamento. Porque nós namoramos um tempo e decidimos casar. Por quê? Conheço o suficiente a moça, a moça me conhece o suficiente e nós queremos casar. Depois de um ano de casamento, a gente descobre quantas coisas novas nós descobrimos do outro, não é verdade? Em 5 anos, descobrimos muitas coisas. Alguns começam a ensaiar a crise dos 7 anos. Dizem aí que tem essa tal crise dos 7 anos, né? E após a crise dos 7 anos, se sobreviverem, vamos para os 10 anos. E aos 10 anos, um homem ou uma mulher pode dizer: realmente, eu conheço muito mais a minha esposa do que quando eu namorava, do que há 5 anos atrás. Após 5 anos de uma convivência de lutas, compreensões, diálogos, contornos, amadurecimento, o casamento deles é quase que inabalável. Uma boda de ouro, né? É um nome muito bem dado a um casamento de 50 anos. No relacionamento com Cristo é assim. Quando você aceitou Jesus Cristo, veio de uma análise que você foi fazendo ao longo da vida, o Espírito Santo mandando muitas mensagens para você, incomodando muitos profetas para falar o seu coração, muitos folhetinhos. Depois eu fui numa igreja que encantou o meu coração, e a palavra boa do pastor frutificou em meu coração. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo e me trouxe para o altar. Mas a palavra do Senhor Jesus disse que esse evangelho maravilhoso é uma novidade de vida. Sim. Se algumas pessoas acham que é monótono ser cristão, ele não sabe o que é cristianismo. Cristianismo é uma aventura incrível. Cristianismo é algo maravilhoso e todo dia é algo magnífico para aqueles que tomaram a sua cruz, negou-se a si mesmo e está aprendendo a seguir a Jesus. Primeiro, engateando como boas criancinhas, dando os primeiros passos, daí a pouco está correndo. Jesus está andando e ele está correndo atrás de Cristo, seguindo os passos do Mestre. Após 5 anos de uma boa caminhada com Cristo, você começa a descobrir coisas incríveis. A sua maturidade é diferente. O pastor até te convida: você gostaria de dar aula na escola bíblica dominical? Porque ele começa a ver assim, como essa pessoa demonstra um conhecimento, uma aptidão, né? Ela tem coisas boas para passar, porque ela amadureceu ao longo de 5 anos. Numa boa convivência, aos 10 anos, né? Ele começa a descobrir novas maneiras, novas coisas. Algumas pessoas são mais precoces e costumam descobrir até o seu ministério, o seu lugar no reino, entre os seus 2 e 5 anos de casa. Não é verdade? Não podemos contabilizar muito a nova conversão, não, porque é um período assim de muito fogo, até o Espírito se assentar e ele vê onde eu me encaixo nesse grande reino de Deus, que vai além das paredes da minha amada igreja. A caminhada cristã é essa aventura maravilhosa, irmãos, essa aventura maravilhosa para quem se empenha em aprender com o melhor mestre do universo, o sustentador da criação,
Jesus. E aqui nós temos os discípulos tendo a aula particular diretamente com o reitor dessa grande escola da santidade, Jesus. Sim, passaram os 3 anos mais incríveis de toda a vida deles. Eles já estavam passando há algum tempo com Cristo e já tinham visto coisas incríveis. Se você ler a história pregressa, antes dessa atribulação que eles viveram, você vai ver que eles viram Jesus já ressuscitar, você já viram Jesus curar multidões, Jesus encantar as pessoas com as suas palavras de fé e de verdade do reino. Eles viram que Cristo era realmente alguém totalmente diferente. Mas a fé ainda precisava ser amadurecida. A fé ainda precisava ser amadurecida. E a palavra de ordem, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo é amadurecimento. O amadurecimento cristão, irmãos, o amadurecimento do povo de Deus é o limiar entre a sua vitória e a sua não vitória. Eu não vou dizer derrota, porque não existe derrota na vida do crente, mas eu te digo que muitas pessoas estão paradas no tempo, muitas bênçãos estão lá nas mãos do Altíssimo, existe ainda muitas respostas paradas nas mãos do anjo, existe ainda, irmãos, muitas coisas que poderiam ser desemboladas na vida do povo de Deus, e a única coisa que falta é amadurecimento. Irmãos, exemplo prático disso: um pai não dá uma Ferrari para um filho que não sabe cuidar do Fusquinha. O pai não vai entregar na mão uma moto para o filho que ainda não tem idade e maturidade para pilotar. Estou mentindo? Ou você é do tipo que entrega a sua chave do carro para o seu filho de 12 anos e buscar no supermercado 1 quilo de arroz? Acho que não, né? Amadurecimento, irmãos. Amadurecimento abre a porta da bênção. Amadurecimento desperta, irmãos, aquilo que você almeja de Deus para as suas vidas. E a palavra do Senhor fala que quando alcançamos aquele amadurecimento no patamar que Deus nos ensina em sua sagrada palavra, você já não vai mais vir à igreja atrás de bênção, porque você vai chegar e as bênçãos vão estar correndo atrás de você e te alcançando. Você anda atrás, na frente, e a bênção atrás de você. As bênçãos correrão atrás de você, e você estará léguas à frente. O amadurecimento é uma necessidade para o nosso povo, para que esse exército de 2,8 bilhões aproximadamente de crentes, de cristãos na face da terra, possam despertar em seu coração o mesmo que Cristo despertou na alma daqueles 12 homens e revolucionaram a história para todo sempre. Se você pesquisar no Google, você vai ver que Cristo é o nome mais famoso da história, que Cristo é a maior influência humana na história, que Cristo é o homem, eu estou falando do Cristo homem, hein? O homem mais seguido na história. Se você pesquisar em Hollywood, você vai ver que Hollywood faz pelo menos 3 filmes sobre Cristo ou sobre a sua palavra todos os anos. O ano passado eu contei 7 filmes a respeito da palavra do Deus vivo, a respeito de Cristo. Jesus, ele influencia a música, ele influencia a moda, ele influencia os filmes, ele influencia a política, ele influencia todo o globo. Ele mudou o nosso calendário. Sim, o nascimento de Cristo mudou o nosso calendário, mudou a forma da gente contar os dias e os anos. Cristo é a maior referência. Isso eu só estou falando da parte humana, porque Ele, como Deus, Ele é tudo que há de melhor em tudo que a nossa mente humana possa conceber. E os discípulos estavam no barco, e essa pessoa maravilhosa que eu estou te falando, chamado Jesus Cristo, estava dormindo na ponta, depois de dias de muito cansaço e trabalho, de muito engajamento no reino de Deus, porque o meu pai trabalha ainda. Essa era uma palavra de Cristo: o meu pai trabalha, então eu trabalho também. E aí um grande vento começou a balançar aquele barco, um vendaval muito grande, outros barcos seguiam,
E eu imagino que alguns barcos começaram a voltar. Porque no meio do vendaval, nem Cristo me faz avançar nesse vendaval, não. Então alguns barcos começaram a voltar para a praia, alguns barcos avançaram, e aí barcos contra barcos, e aquela grande agitação. E aqueles 12 homens estavam ali pelejando, puxa a vela, puxa a rema, segura o leme. E o barco balança, e o barco começa a se encher de água. E eu não estou falando aqui, irmãos, de pessoas como nós, não sei se tem marinheiro aqui na casa, mas eu estou falando de homens do mar. Eu estou falando de homens que estavam naquele barco, homens do mar. Se Pedro, irmãos, virou para o outro e falou assim, ó, nós vamos morrer, eu te falo com toda certeza, nós vamos morrer. Porque de mar Pedro entendia, de mar André entendia. Nós estamos falando de homens experientes que cresceram na beira do mar, homens pescadores, homens que o mar era a vida, homens que o mar era a cultura, homens que o mar era a sua provisão, era a sua história. E diante daquele vendaval, o diagnóstico dos especialistas do mar era: nós vamos morrer. Então acorda Cristo, para que talvez Ele faça uma mágica aqui. Cristo, acorda. Como que pode dormir? Jesus, como pode dormir? O barco, o corpo dele está meio assim. Ele dorme. Acorda. O Senhor não te importa que nós morramos? E aí talvez o que eles esperavam era Jesus falar assim, ó, segura a vela desse lado, igual Jesus, né? Joga a rede do outro lado, não, joga a vela para esse lado, segura, vou ajudar, eu seguro esse remo. Talvez eles estavam esperando assim mais um braço de um homem forte, afinal de contas, nós estamos falando de um carpinteiro, tá? Não estamos falando de um homem magrinho e fraco, não, estamos falando de um carpinteiro. As tábuas que ele usava é aquele arrancava do tronco no meio do mar, ok? Nós estamos falando de um homem forte, resistente, e mais um braço, acorda, vamos Jesus, não importa que morramos. E aí Jesus faz aquilo que deixou eles boquiabertos: acalma, mano, acalma, vento, e fez-se grande bonança. Se Jesus fizesse hoje aqui, nós daríamos muito glória a Deus, né? A cada milagre que é testemunhado, a gente dá um glória a Deus. E é o que eu esperava dele, sabia? Quando eu li esse versículo, é o que eu esperava. O Pedro falou assim: glória a Deus, é o Filho do Deus vivo mesmo. Mas eles ficaram assustados. Eles ficaram extremamente assustados e começaram a cochichar entre eles. Agora, sinceramente, eu achava que ele era uma pessoa, mas eu estou vendo que ele é uma pessoa muito diferente. Quem é essa pessoa que está no nosso barco? Que tipo de pessoa é essa que dá ordens ao mar e ao vento? Ele simplesmente obedece. O susto dos discípulos me chamou a atenção, porque nós precisamos, irmãos, no nosso amadurecimento, conhecer quem é esse que nós chamamos para o nosso barco. E eu gostaria de perguntar: em que estágio você está em sua vida? Naquele estágio de novo convertido, ainda descobrindo coisas novas, vendo alguns milagres? Ou naquele estágio onde você precisa que Jesus faça um milagre, você precisa ver um trem diferente, o pastor precisa trazer um profeta diferente, que toda vez para ele fazer um trem, dar um salto mortal, curar umas 3 pessoas para sua fé revigorar? Ou você está naquele estágio que tanto faz como fez, eu sou cristão, vou para o céu e está marcado lá no céu e tá bom, né? Aí está na onda do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e salvo eu estou, né? Deitados eternamente em berço esplêndido, parado no tempo, não desenvolve ministério, não vai até o pastor e fala assim: pastor, o que tem para fazer? Porque eu quero fazer uma coisa. Às vezes a igreja tem 300 pessoas e o pastor tem uma equipe de 20 com ele, sendo que ele podia ter uma equipe de 300 pessoas desenvolvendo o trabalho do reino. Algumas pessoas simplesmente se contentam em ser um bom membro da igreja. E está na hora da gente tomar o nosso espaço no reino,
A nossa vida, ela tem um papel importante. Você tem um papel singular nesse reino. E os discípulos, eles não entendiam quem era o Senhor Jesus. E automaticamente não sabiam quem eram eles próprios. E esse é um princípio básico do amadurecimento. Precisamos entender quem é o Jesus que nós servimos. E isso parte de sabermos primeiro quem somos nós, enquanto criatura nesse universo. Nós precisamos saber quem somos, quem éramos e quem somos agora. E tem um hino muito lindo, eu não sei se está no repertório aqui da equipe, né? Fica de sugestão se não tiver, que fala assim, que eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E aí talvez você esteja nesse estágio na sua vida, achando apenas que é só mais um marinheiro dentro do barco. Somente mais um na multidão. E eu te digo com toda certeza, você é ímpar. Você é inigualável. Você é único. E Deus tem um papel importante para você no reino. Primeira lição que precisamos entender para nós amadurecermos, para entendermos quem é esse que está no barco, é que Ele está no barco. Algumas vezes a gente fala que Deus está no barco e pensamos como se Ele estivesse fora do barco, que Ele está na minha vida, mas pensamos como se Ele não estivesse na minha vida, se Ele não estivesse influenciando, se Ele não estivesse trabalhando ao nosso favor, se Ele não estivesse articulando, principalmente em momento de adversidade, irmãos. Eu já presenciei casos, eu já acompanhei casos de irmãs que perderam filhos tragicamente. E ela tinha uma necessidade no seu coração de perdoar a Deus, sabia? De liberar perdão para Deus. Como é isso, pastor Miquel? Porque ela se perguntava, por que Deus levou os meus? Se somos fiéis. E algumas coisas fogem da nossa compreensão. O que não pode fugir da nossa compreensão é que Jesus está no barco. E se Ele está no barco, ainda que a minha lógica de especialista do mar diga que esse vendaval vai me fazer sucumbir, nós podemos dizer com toda certeza, pode ter pandemia no mundo, mas Jesus está no controle. A economia pode afundar, mas a nossa economia é gerida por Cristo. A igreja pode ser obrigada a fechar as portas, mas ela continua em adoração na sua casa. Fecha um templo e você vai ver 300 templos abertos nesse planeta, dentro da casa do povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, aqueles que entendem que Jesus está no barco, de que recearei? A quem temerei? Onde está morto o seu aguilhão? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Existe alguém que se habilita a ser contra o povo de Deus? Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Então levanta tu que dorme, porque o mundo de escuridão precisa da sua luz que já foi derramada sobre a tua vida. Segunda lição. Ele é o capitão, colega. Ele é o capitão. Sabe por que ele está dormindo? Porque ele sabe para onde estamos indo. E eu te digo mais, não é para lugar de tranquilidade não, porque eles estavam indo em uma missão. Sabe o que tinha do outro lado do mar? Gadara. Sabe com quem Jesus ia encontrar? Com uma legião de demônios. Jesus tinha um marcado para ir para uma cidade que estava sendo aterrorizada por um louco possesso de legiões. Sim. Sabe o que é isso? Se chama propósito. Sabe por quê? Porque Jesus não dá um passo sem saber no que vai dar. Não existe uma estratégia do Senhor Jesus que é um tiro no escuro. As estratégias de Jesus são milimetricamente estabelecidas. Irmão, se você quer entender isso, comece a estudar um pouco da lógica do funcionamento do universo. Você vai ver como os milímetros fazem diferença na ótica de Deus. Na ótica de Deus, as estratégias, o propósito é milimetricamente feito.
para dar certo. Ele é o capitão. E aí eu vou te falar uma novidade. Quem ajusta a vela é você. Quem ajusta, irmãos, os remos é você. Quem cuida da limpeza do barco é você. Quem vai conduzir o barco, irmãos, é você. Porque o barco é a sua vida. O capitão vai dar a direção. E você vai ajustar as velas na direção que o capitão falou. O capitão vai falar assim, ó, rema mais um pouco nessa adversidade, você vai se esforçar até o suor. Os antigos vikings, irmãos, quando eles vinham para o domínio da Europa, nos barcos cheios de remos, eles tinham cantigas, eles iam remando. Falei vikings de uma forma genérica, tá, irmãos? Generalista, não eram só vikings. Os vários povos ditos bárbaros do extremo norte do planeta que foi descendo, buscando terras férteis. E em momentos quando o mar ficava difícil e as coisas ficavam turbulentas, eles davam gritos, né? Eles empurravam e davam... E era um coro para avançar. Por quê? Precisavam remar mais um pouco. E quando o capitão falar para você assim, ó, reme mais um pouco, nós vamos ajustar a nosso remo e vamos remar mais um pouco. A diferença é que os vikings, os povos bárbaros do norte do planeta, não sabiam muito bem se o destino seria certo. Mas nós sabemos que no nosso barco, se o capitão está no controle, o destino é sempre certo. Nós vamos dar de encontro com duas coisas, ou uma calmaria ou uma aventura. A calmaria é para descansar para a próxima aventura. A aventura é para você, mais uma vez, experimentar o que é ser um herói de Jesus. Terceira lição. A fé em Jesus está relacionado, irmãos. Está intimamente relacionado com o conhecimento entre si. Deixar Deus entrar na sua vida e deixar a vida de Deus entrar na sua vida. Mas também entrar, mergulhar na vida de Deus. Saber quem é Ele, qual a sua personalidade, quais os seus gostos, qual a cor que Jesus gosta. Eu tenho uma leve impressão que Ele tem uma quedinha danada pelo verde. Sinceramente. Ou azul, eu ainda tenho dúvidas. Eu acho que Ele gastou muita tinta no azul. Eu tenho uma leve impressão que a cor preferida de Jesus é a azul. Mas qual é a cor preferida? Qual a canção preferida de Cristo? De todas que vocês cantaram aqui, qual é a canção preferida de Cristo? Aquela que Jesus gosta, que Jesus está assim, ó, canta essa, canta essa, canta essa. Hoje eu queria ouvir essa, canta essa. Sim. O que ele acha quando eu sento na minha mesa e começo a ler? Eu acho que ele se enche de orgulho, igual ele se gabava de Jó. Tá vendo lá, Satanás? É Jó, meu filho. É Jó, meu querido. Veja Jó. Esse é meu menino. Íntegro, diferente de todo o resto. Jesus olhando